E o ponto que eu quero trazer sobre esse papo aqui, ó, não tá chegando ao fim não, tá, pessoal? A gente vai longe aqui. Mas o ponto que eu quero trazer sobre esse papo é que, pelo menos eu, e por favor, me digam se vocês concordam, a gente não tá dizendo aqui que a dificuldade vai ser a mesma para todo mundo. Eu acho que a meritocracia, ela pressupõe sobre alguma esfera igualdade de oportunidades, ou pelo menos oportunidades parecidas para todo mundo que eles consigam executar ali naquele ponto. Ou que eles consigam ascender fruto do próprio trabalho. A dificuldade é completamente diferente para cada pessoa. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe o peso que carrega, cada um sabe a dificuldade que enfrenta. Entretanto, a minha visão é que os verdadeiros vencedores são aqueles que param de querer jogar a culpa no mundo, no universo, nas outras pessoas, e eles puxam a responsabilidade para si e falam assim, cara, o mundo é injusto, o que é que eu posso fazer independentemente das circunstâncias negativas que eu tô vivendo? Os verdadeiros vencedores são aqueles que agem independente dessas circunstâncias. Porque o que a gente mais tem é gente que aponta o dedo até para Deus e fala assim, por que Deus me colocou nessa situação? Só que, presta atenção, ele é tão egoísta, ele é tão arrogante, ele é tão prepotente, ao ponto dele achar que Deus, pessoalmente, ele é tão relevante que Deus colocou um alvo nas costas dele, tá ligado? E olhou e falou, é você que vai se ferrar na vida. É você que vai se fuder. E ainda reclama porque acha que merecia algo melhor. Exato. Cara, é injusto. E foda-se. É o que você pode fazer a partir disso. E não é o que é sempre o que você enxerga a partir do que é. Então, a gente aprende na PNL e várias outras coisas que a gente consegue reconfigurar as imagens das coisas que chegam até a gente. Eu fiz vários treinamentos de desenvolvimento pessoal e pra mim foi a coisa mais importante. Eu quero muito entrar nesse assunto com você e fundo nesse papo. Boa. Que é obrigatório pra qualquer pessoa que quer empreender ou que quer ser protagonista da sua vida. E eu fiz o Fórum Landmark. É complexo de entender, mas no final das contas, a conclusão que o Landmark chega é que a vida é vazia e sem significado nato. O significado é basicamente aquele que a gente dá. E se a vida é vazia, você tá livre para criar, e você tá livre para ser quem você quiser ser. Então não é você apagar o seu disco rígido do passado e você esquecer o que você viveu. É você entender que no hoje, no presente, você tá livre para criar novos significados para as mesmas circunstâncias. E sempre tem a história real e a história que a gente conta sobre aquela mesma história. Porque ninguém enxerga o mundo como ele é. Ninguém. A gente sempre enxerga o mundo como a gente é, através das nossas próprias lentes, que foram configuradas através das nossas vivências, foram configuradas através das pessoas que estavam com a gente. Então, o jogo da empatia, eu sempre falo isso, que é fantástico de você entender, que você só cresce, você só amadurece, você só evolui, a partir do momento que você desenvolve a coisa chamada empatia verdadeira. A empatia verdadeira não é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você buscar enxergar o mundo através dos olhos daquela pessoa. Porque imagina o seguinte, eu me colocando na situação, na posição de um jovem de 13 anos que é favelado hoje. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu iria buscar 200 milhões de maneiras de sair daquela circunstância. Mas eu sou eu, porque eu tenho um pacote de ideias e uma configuração mental que foi criada com base nas vivências que eu tive, as oportunidades que eu tive, a escola que eu estudei, os intercâmbios que eu fiz, eu morei nos Estados Unidos. Então é muito fácil pra mim falar isso. Mais difícil é você se colocar no lugar dele e você buscar se colocar no lugar dele através dos olhos dele e você buscar entender o pacote de vivências que aquela pessoa teve para ela chegar até o nível de raciocínio que ela tem hoje. E isso desenvolveu para mim um nível de entendimento e de compaixão com outra pessoa gigantesco que você não tem ideia. Porque hoje as pessoas me criticam e eu consigo olhar para ela e eu consigo me colocar no mundo aos olhos dela e falar o seguinte, cara, talvez naquela circunstância, nessa posição, eu estaria fazendo o mesmo. Falaria a mesma coisa. Falaria a mesma coisa. Cara, isso que você comentou, tem algo que é abordado bem similar no livro A Psicologia Financeira, né, que inclusive eu tô terminando de ler. Eu acho que é no primeiro ou segundo capítulo, ele diz o seguinte, que isso é mais focado no dinheiro, mas é bem similar isso que você comentou agora. Que a nossa visão exatamente de mundo, né, corresponde... A nossa visão de mundo, que nós identificamos é 0,0001%, mas do que acontece de fato 80% no mundo. Então vem de acordo com essas experiências. Que ele fala, isso eu me vi muito como o favelado investidor mesmo, né? Na questão de educar financeiramente as pessoas. Porque hoje alguém chega e fala, Murilo, eu investi errado dessa maneira, isso, aquilo, ou investi disso, será que tá certo? E aí quando eu li esse capítulo... eu lembrei exatamente dessas pessoas, porque eu falei, ela tomou essa decisão baseado nas experiências dela, na vivência dela, com as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, né, seja investindo conservador ou com risco maior, e que é exatamente na posição financeira que ela está hoje, né? Então, a partir do momento que
eu, de certa forma, enxerguei o lado dessa pessoa, eu falei, pô, possivelmente eu tomaria a mesma decisão financeira. E ela tá certa. Entendeu? É esse o ponto. Ela não tá errada, porque é de acordo com o conhecimento que ela tem e todas as experiências, e eu lembrei exatamente da minha avó, também lendo esse capítulo, que teve um certo momento, né, eu conversando com ela falou, pô, na minha época, né, eu vivi em hiperinflação, então eu ia no mercado, o cara tava mudando na hora o preço ali, às vezes de um arroz, de um feijão. Por isso que vem a cultura do brasileiro, né, de fazer a compra do mês, porque um dia ou outro mudava o preço. E eu falei, eu nunca vou saber o que é isso, porque eu não vivi isso. E eu entendo hoje a posição financeira da minha avó de ser muito mais conservadora do que comparado a mim, que já tô correndo um risco maior, porque eu não vivi esse momento de hiperinflação. E é justamente o que você falou, só que eu trouxe para o contexto de finanças, que relacionado ao empreendedorismo, tem gente que não vai entender, obviamente, porque ela está vivendo outra coisa, e isso não quer dizer que ela está errada. Esse é o ponto que a gente tem que